antes de falar da oficina propriamente dita, acho importante tentar resumir um pouco a ópera da nossa trajetória pela linguagem. Então, esse fascínio, e é mais que fascínio, é uma obsessão pela linguagem, esse fascínio eu tenho desde sempre, essa síndrome, vamos dizer assim, eu tenho desde sempre. Então, em um dos poemas, por exemplo, eu digo que as palavras me perseguem, contentes e ligeiras, e por aí vai. Então, esse fascínio existe desde sempre, é visceral, né? É uma coisa que corre nas veias, e em razão disso, então, eu fiz a opção por estudar a linguagem, por isso a minha formação é na área de letras, por isso eu estudei, eu fiz licenciatura em letras e fiz mestrado na área de letras, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E progressivamente eu fui transitando, na verdade, de um fascínio que era teórico, né, de um interesse que era teórico, acadêmico, científico, eu fui migrando e transitando para uma outra via, um outro viés, né, que aí já é o avesso do avesso do avesso desse anterior, que é a literatura. Então, aí se iniciou esse processo de escrita que não parou mais, de escrita literária, né? Então, desse processo aí que já vem de muitos anos, eu escrevi 3 livros, resultaram disso 3 livros, há um outro aí que talvez esteja meio a caminho, que se chama O Navio de Marguerite. E essa trajetória em literatura, essa vivência toda, foi tendo desdobramentos em várias frentes, né, de atuação também. E uma dessas frentes hoje é essa oficina, que é algo que levanta lebres e que provoca um diálogo bastante intenso, bastante visceral, e que sempre encontra, nos lugares onde a gente passa, sempre encontra muita interlocução. Por quê? Porque é uma identificação com esse código poético que eu defendo, né? Porque a poesia, para mim, é uma demarcação de território, né? A poesia nem é uma escolha, eu digo que nem é uma escolha. Se trata de algo do tipo, eu sou refém das palavras, não ao contrário, eu sou refém delas, e não elas é que estão a meu serviço. Essa já é uma das coisas, agora já entrando na oficina, no teor da oficina, essa é uma das coisas que a gente aborda. Essa trajetória que foi acontecendo em torno da literatura, do que ela foi gerando, né? Foram acontecendo muitos desdobramentos, e um deles é essa oficina, que se chama Palavra Mágica. E qual é o grande lance dessa atividade, desse encontro, né? Que reúne pessoas sempre muito interessantes. A lebre principal que essa oficina levanta é a seguinte pergunta: qual que é a linha divisória? Qual é a linha divisória? E aí eu abro um parêntese e pergunto se é que há, né? Eu faço essa objeção. Qual é a linha divisória, se é que ela existe, entre o que é literatura e o que é vida? Então, alguma coisa do tipo, o que é, na verdade, o inventado? O que é a invenção? É a literatura? É a linguagem poética, neste caso? Ou é a vida,
que é inventada. Então tem um pouco a ver com esse antiga discussão, né, que não termina, ainda bem, sobre arte e vida, né? Essas duas coisas, como é que elas se relacionam, né? Uma gera a outra, uma é resultado da outra, uma é reflexo da outra, uma é a razão de ser da outra, ou vice-versa. Então, uma das perguntas que a oficina traz, uma das lebres que ela levanta, uma das provocações, é essa. Qual é essa linha divisória, né, entre esses dois universos? Com relação ao público dessa oficina, né? Então, isso é importante deixar claro, é importante enfatizar. Ela não é uma oficina, embora seja uma oficina de literatura, de criação poética, ela não é uma oficina exclusivamente voltada para poetas ou para escritores de outros gêneros, né? Ela é uma oficina que contempla todas as linguagens artísticas. Então, a gente faz um diálogo muito interessante, muito provocador entre todas as manifestações artísticas. Portanto, o público dessa oficina, além de escritores propriamente ditos, são os amantes da literatura, da leitura em geral, ou seja, os devoradores de livros, fotógrafos, cineastas, diretores, artistas plásticos, contadores de histórias, artesãos, lembrei agora, artesãos também estão convidados. Compositores, isso é o que eu havia esquecido de mencionar. Compositores, músicos. Então, este público que a gente tem reunido nos lugares onde essa oficina já itinerou, inclusive pelo Correnteza Cultural. Numa edição anterior, a gente percorreu já alguns municípios aqui da região. E aí, nesses encontros todos, coisas incríveis foram acontecendo. Coisas incríveis sempre acontecem nessa oficina. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um tanto quanto surreal, né? Todos concordam, eu acho que ele é mais propício do que já era antes para a gente levantar essas questões e para a gente falar desse código poético, dessa linguagem poética que a cada vez mais faz falta, né? Então, eu acho que, além do propósito, de um grande propósito que essa oficina tem, de, em cada município, descobrir os talentos artísticos, ou seja, trazer à tona, né? Porque às vezes eles estão aí, mas eles estão meio stand-by. Então, trazer à tona os talentos que existem em cada um desses locais, os talentos artísticos, evidenciar esses talentos, evidenciar o que essas pessoas estão fazendo, e também, como oficina, ela é conduzida de um modo bastante descontraído mesmo, e de modo bastante interativo. Então, eu acho que ela pode trazer um pouco de oxigênio nesse momento e renovar os nossos pulmões artísticos. Eu acho que essa é uma justificativa válida